E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Antônio Kozikoski e eu estou aqui para trabalhar neste encontro as disposições gerais do Poder Judiciário. Tem um conjunto de artigos que é relevante ali no texto constitucional, você deve conhecer. A gente começa com o artigo 93, aquele artigo que diz que lei complementar de iniciativa do Supremo Tribunal Federal disporá sobre o Estatuto da Magistratura observados os seguintes princípios. Então, primeiro, há uma lei que é redigida pelo Supremo Tribunal Federal e que dispõe sobre a carreira dos magistrados. Esse é o Estatuto da Magistratura. Quando esse projeto de lei é apresentado, ele é votado e, se aprovado, deve ser na forma de lei complementar. Dentre os princípios que ele coloca, o primeiro é muito conhecido, né? O ingresso na carreira da magistratura, cujo cargo inicial será o de juiz substituto, é feito mediante concurso público de provas e títulos com a participação da OAB em todas as fases, exigindo-se do bacharel em Direito no mínimo 3 anos de atividade jurídica e obedecendo-se nas nomeações à ordem de classificação. Então eu quero ser juiz de direito, primeiramente eu devo ser bacharel em direito. E não apenas bacharel, eu devo ter aí uma prática de 3 anos. Antônio, conta aquilo que eu fiz antes da conclusão? Não, se o requisito é ser bacharel em direito, a prática ela está gravitando em torno das atividades privativas do bacharel de direito, concorda comigo? Preenchendo os requisitos, aí eu posso ingressar na carreira desde que eu seja aprovado num concurso público de provas e títulos. Então tem concurso público de provas e concurso público de provas e títulos. Eu devo ser aprovado neste segundo. Deste concurso, participa ativamente a Ordem dos Advogados do Brasil, porque ela tem interesse na seleção de bons juízes, né? E sendo aprovado, eu ganho aí o cargo de juiz substituto. Ponto. Juiz substituto. Beleza? Excelente. E aí eu começo a minha carreira, via de regra, numa cidadezinha pequena. Eu posso sair dela, ser promovido para cidades maiores? Claro que posso. Aí os critérios estão no item 2. A promoção de entrância para entrância é feita alternadamente por antiguidade e merecimento. Veja, entrância para entrância é tudo primeiro grau, cidadezinha pequena, média e maior. Instância para instância é primeiro para segundo grau para Tribunal de Justiça, por exemplo. Estou falando que na promoção de entrância para entrância, os critérios são antiguidade e merecimento. Agora, cuidado. O que é merecimento, né? O que é merecimento? A Constituição ela é objetiva, ela fala assim, a aferição do merecimento é feita conforme o desempenho e pelos critérios objetivos de produtividade e presteza no exercício da jurisdição e pela frequência e aproveitamento em cursos oficiais ou reconhecidos de aperfeiçoamento. Então quer dizer que vão ser criadas listas, né, nas quais serão inseridos os juízes em rankings, né? Esse daqui teve poucas decisões reformadas, esse daqui cumpriu a pauta de audiência, e aí a gente estabelece de maneira objetiva quem merece. Agora, cuidado com uma coisa, voltamos para a linha B. A promoção por merecimento pressupõe 2 anos de exercício na respectiva entrância e integrar o juiz à primeira quinta parte da lista de antiguidade. Então, parece complicado, mas não é. A lógica aqui é a seguinte, eu não posso chegar numa cidade, trabalhar lá uma semana, deixar tudo em ordem e aí requerer a promoção, dizendo que eu mereço. Não, eu tenho que estar um tempo ali. 2 anos, eu tenho que ficar 2 anos ali mantendo a casa em ordem para daí sim ser promovido. E naquelas cidades intermediárias, quando já começa daí ter mais gente querendo a promoção, dentre todos os que merecem, eu vou prestigiar aqueles que integram a primeira quinta parte da lista de antiguidade. Tá bom? Então se tinha 10 que mereciam, que bateram os índices, eu vou escolher um dos 2. Tá bom? Dos 2 primeiros. Finalmente, é obrigatória a promoção do juiz que figure por 3 vezes consecutivas ou 5 alternadas lá na lista de merecimento. Então, assim, poxa, o cara entrou 3 vezes na lista de merecimento, ele tem que ser promovido, porque senão ele deixa de se esforçar para ser diligente. Atenção, legal, né? Cuidado, finalmente, que volto agora para falar sobre a antiguidade. Até agora eu estava falando do merecimento. Na antiguidade, o tribunal ele até pode recusar
a promoção do mais antigo. Claro que pode, mas essa recusa deve ser feita por voto fundamentado de 2/3 dos membros do tribunal. Então, 2/3 dos membros do tribunal devem dizer: é verdade, a gente concorda em afastar aí esta antiguidade. Tá bom? E por fim, não será promovido o juiz que injustificadamente retiver autos em seu poder, além do prazo legal, não podendo devolvê-los ao cartório sem o devido despacho ou decisão. Pronto. Então a gente tem aí o Estatuto da Magistratura no artigo 93, né, aparecendo. Tá, Antônio, mas esses são os critérios de promoção de entrância para entrância e de instância para instância. Bom, esses critérios são os mesmos, né? Merecimento e antiguidade, sempre de forma alternada. Merecimento e antiguidade de forma alternada em única ou última instância. Ok. Bom, depois disso, o que a gente vai trabalhar? Você vai ter que ler tudo, tá? Mas são poucas as disposições e eu vou me concentrar naquilo que mais interessa. Esse item 8º, ele já foi cobrado. A gente vai ver que o juiz ele tem uma garantia, os juízes têm uma garantia, a garantia da inamovibilidade. Isso quer dizer que quando eles estão num determinado lugar, numa determinada comarca, eles não saem de lá, eles não são obrigados a sair de lá. Ah, mas o presidente do tribunal quer que saia. Não tem querer, ele é inamovível. Agora, olha lá, a maioria, aqui ó, a maioria absoluta dos membros do tribunal ou do CNJ acharem que ele deve sair, aí ele sai. Aí ele sai. Aí a inamovibilidade é excepcionada. Tá bom? Boa! Depois disso, item 9, muito cuidado com ele. Isso aqui o processo civil ficou festejando, e nossa, agora as decisões são fundamentadas, né, no CPC novo, mas sempre foram. Está lá no item 9 que todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença em determinados atos às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudica o interesse público à informação. Então vamos tentar compreender aqui. Primeiramente, todo processo tem que ser fundamentado. Claro, o juiz pode decidir do jeito que ele quiser, mas ele tem que me dizer por que ele decidiu do jeito que ele quis. Se não fundamentar, a decisão é nula. Ainda, todas as decisões devem ser públicas, públicas no sentido de ele decide, né, o juiz decide e leva a conhecimento de todos o conteúdo da sua decisão. Nesse sentido vem a publicidade. Se faltar também publicidade, a decisão é nula. Só que a gente sabe que é possível sim, né, a publicidade ser excepcionada nos casos em que a defesa da intimidade do interessado acaba se sobrepondo. Concorda comigo? Poxa, vamos considerar, né, que era um caso de família, no qual ninguém tinha nada a ver com isso, né, a gente precisava ali manter assim a pessoa envolvida, preservada, e claro que a gente pode sim afastar aquela publicidade, né? De resto, galera, a gente pode falar aqui, olha, esse 11 é muito importante, tá lá na aula de controle de constitucionalidade, ele vai ser muito útil. Existem tribunais que são pequenininhos. Pega o Tribunal do Amapá, o Tribunal do Amapá tem acho que 9 desembargadores, 7, se não falha a memória. Poxa, eles decidem então numa sentada, né? Numa tarde eles decidem. Agora pega os tribunais maiores, o TJ de São Paulo, por exemplo, poxa, ele tem 360 desembargadores. E aí? Se todo mundo tiver que votar, estamos mortos, né? Bom, considerando a existência desses tribunais muito numerosos, a Constituição autoriza a criação daquilo que a gente chama de órgão especial, que é uma comissãozinha,
É um tribunal dentro de um outro tribunal. Então, assim, o todo, ele elege uma parte para decidir em nome do todo. O que a gente tem que lembrar é, a partir de quantos membros o tribunal considera-se numeroso? Quantos membros haverá nessa comissão? Pois bem, vamos ver. Nos tribunais com número superior a 25 julgadores, poderá ser constituído órgão especial. Então, assim, no Tribunal do Amapá não poderia. Já no Tribunal de São Paulo, que tem mais de 360 desembargadores, aí pode. Nesses tribunais com número superior a 25 membros, pode ser criado um órgão especial com o mínimo de 11 e o máximo de 25 membros. Então terá entre 11 e 25 membros. Esse órgão especial, ele terá as atribuições administrativas e jurisdicionais delegadas da competência do Tribunal Pleno. Então quer dizer, ele vai decidir como o Pleno decide, do ponto de vista judicial e também do ponto de vista administrativo, não esquece. Então ele pode, esse órgão especial, decidir assim, conforme decidir de questões judiciais mesmo, ou mesmo questões administrativas. E metade desse órgão especial é formada pelos mais antigos, né, aqueles que mais tempo de casa têm, e a outra metade é por eleição do Tribunal Pleno. Eleição do Tribunal Pleno. Bom, bacana. Essa é a ideia do órgão especial. Isso daí vai ser muito útil mais tarde, lá numa aula de controle de constitucionalidade que está no plano de ensino de vocês adiante. Tudo de resto aí você vai dando uma olhadinha. E para a gente ir adiante, o quinto constitucional. O quinto constitucional é importante. Vejam só vocês. 1/5 dos lugares dos tribunais regionais federais, dos tribunais dos estados e do Distrito Federal e Territórios será composto de membros do Ministério Público com mais de 10 anos de carreira e de advogados de notório saber jurídico e de reputação ilibada com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional. Então, assim, 1/5 das vagas de TJ e de TRFs são ocupadas por advogados e membros do MP. Os membros do MP, eles devem demonstrar 10 anos de carreira. Já os advogados, 10 anos de atuação profissional e também o notório saber jurídico e a reputação ilibada. Mas como é que se escolhe? Como é que eles são escolhidos, esses membros? Bom, vejam só. Primeiramente, eles são indicados em lista sêxtupla pelos órgãos de representação das respectivas classes. Então tinha lá um determinado tribunal, um desembargador era advogado, né, e morreu. Vamos recompor com um advogado. A OAB vai fazer uma lista com 6 nomes. Esta lista com 6 nomes vai ser enviada para o tribunal. E recebidas as indicações, o tribunal formará lista tríplice. Lista tríplice. Então vai tirar 3 e vai manter 3. Esta lista tríplice, ela será enviada ao Poder Executivo, que aí ele sim vai escolher um dos membros. Tá? Então esse é o ponto. É assim que as coisas acontecem aí em termos de poder judiciário no quinto constitucional. Tá bom? Pronto. Bom, indo adiante, o que eu tenho aí? Cuidado. Garantias e vedações impostas aos membros do Poder Judiciário. Então o juiz, ele tem aí algumas garantias, tem também algumas vedações, né? Vamos ver quais são elas. Artigo 95. Os juízes gozam das seguintes garantias, começando com as garantias, né? Vamos começar com a parte boa aí do negócio. A primeira é a vitaliciedade. Vitaliciedade que no primeiro grau só será adquirida após 2 anos de exercício, dependendo da perda do cargo nesse período de deliberação do tribunal a que o juiz estiver vinculado e nos demais casos de sentença judicial transitada em julgado. Então assim, o juiz, ele goza primeiramente de vitaliciedade. Após 2 anos no cargo, já era. Ele só vai perder o cargo por decisão do próprio Poder Judiciário. Nos 2 primeiros anos, ele até pode perder o cargo por uma decisão administrativa, mas deu 2 anos, só decisão judicial. Essa regra da vitaliciedade tem uma exceção, contudo.
Sim, você pode anotar aí que os ministros do Supremo Tribunal Federal podem perder o cargo por decisão do Senado, impeachment de ministro do Supremo. Porque a regra é, se eu sou juiz há 2 anos, eu só perco o cargo por decisão do judiciário, transitado em julgado. Mas o ministro do Supremo, olha lá, ele tem a possibilidade de perder o cargo por decisão do Senado. Depois, que mais? Inamovibilidade. Ah, inamovibilidade. Essa a gente já conversou. Se o juiz está numa comarca, está num determinado lugar, ele só sai de lá se quiser. Ele não pode ser forçado a sair de lá. Nunca um presidente de tribunal, ou quem quer que seja, irá retirá-lo de lá de forma contrária às suas expectativas. Só que essa garantia, né, essa garantia, ela tem uma exceção, que é aquela remoção por interesse público, que eu já falei para vocês lá no 93, inciso 8º. Então, por exemplo, há um interesse público de colocar um juiz numa determinada cidade porque ninguém quer ir para lá. Essa é a remoção por interesse público. Morre um juiz a cada ano naquela cidade assassinado. Nenhum juiz pede para ir para lá. Mas há um interesse público, obviamente relevante, em manter um juiz lá. O que a gente pode fazer? Remoção por interesse público. Afasta a inamovibilidade por decisão da maioria absoluta dos membros do tribunal ou do CNJ, bota um juiz lá. Tá bom? Contrariamente à sua vontade. Ah, Antônio, mas ele não é inamovível? É, mas tem aí uma exceção. Beleza. Depois disso, eu trago aí a última, que é a irredutibilidade do subsídio, né? Essa é muito tranquila também, todo mundo vai compreender a irredutibilidade de subsídio. O quanto o juiz ganha não pode ser reduzido. Essas garantias, você também pode anotar aí, elas são muito parecidas, elas são idênticas, na verdade, às garantias do próprio Ministério Público. Os membros do MP têm essas garantias. Mas, para a gente acabar a aula, com toda a garantia, vem também impedimento. Vejam que coisa. Aos juízes é vedado exercer, ainda em disponibilidade, outro cargo ou função, salvo um de magistério. Então, no âmbito da vida pública, o juiz, ele pode, no máximo, receber dos cofres públicos como professor. Ele pode ser juiz e pode dar aula numa universidade, por exemplo, numa universidade federal, numa universidade estadual. Agora, ele não pode ser juiz e promotor, né? Não pode ser juiz e analista. Aí, óbvio que ele não pode ser. Antônio, e na vida privada dele, ele pode? Bom, na vida privada ele pode fazer o que ele bem entenda, desde que o que ele bem entenda seja compatível com aquilo que se espera de um juiz. Não pode ser juiz e bicheiro, por exemplo, né? Aí não dá. Ele, juiz, também não pode receber a qualquer título ou pretexto auxílio custa ou participação em processo. Então, custa ou participação em processo, esqueça, esse juiz não poderá receber. Faz o menor sentido, né? Vai ganhar esse juiz 1% aí de cada causa. Não. Se pudesse receber participação, estaria acabado, né, o problema do Poder Judiciário brasileiro, da morosidade. O cara julgaria tudo de qualquer jeito só para ganhar a participaçãozinha lá nesse exemplo que eu dei. Cuidado com essa. O juiz não pode dedicar-se à atividade político-partidária. Juiz é juiz, não pode se meter com política, não. Toda vez que isso acontece, dá problema. O juiz não pode dedicar-se à atividade político-partidária. De resto, você pode anotar aí que o juiz não pode receber a qualquer título o pretexto, auxílio ou contribuição de pessoa física, entidade pública ou privada, ressalvadas as exceções previstas em lei, mas aí é óbvio, né, que ele não pode. Veja, aí está escrito assim de forma muito gentil que o juiz não pode receber propina. Não pode receber propina. Óbvio que ele não pode receber propina. Mas é óbvio que ele não pode receber propina. Auxílio ou contribuição de pessoa física. Esse nome bonito de propina. E o juiz não pode, claro, receber. Não pode receber mesmo. Tá bom? Bom, tem algumas exceções previstas em lei, mas aí isso não vem ao caso mesmo, tá? Porque essa lei, ela
Não interessa, não é cobrada, nunca foi cobrada, nem existe, na verdade, uma lei só compilando tudo isso, deixa isso de lado então. E agora cuidado com essa, ele juiz não pode exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou antes de decorridos 3 anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração. É muito simples. Aquele juiz que se aposenta e quer advogar, ele que vai advogar em outra cidade. Naquela onde ele estava habituado a exercer a magistratura, ele não pode fazer. Por quê? Porque ele conhece todo mundo. Imagina um presidente de um tribunal de justiça advogando na cidade, né? Ele conhece todos os juízes, todos os advogados, isso poderia dar a ele vantagens perigosas. Então, se ele quer advogar após a aposentadoria, exoneração ou outra coisa, ele que vá para outra cidade. Naquela onde ele se aposentou, ele tem que esperar 5 anos. Olha, algumas regras aí são absolutas, outras não. Entenda comigo. Você percebe que dedicar-se à atividade político-partidária, aqui assim, não tem conversa. Não tem conversa, é uma regra absoluta, é uma proibição absoluta. Agora, de outro lado, exercer a advocacia não é necessariamente algo absoluto. Não é. Por quê? Porque ele não é proibido. Ele é proibido de exercer a advocacia naquela cidade onde estava habituado a atuar. Agora, em outra, ele pode fazer tranquilamente. Beleza, galera? Pronto, então maravilha, mais um tema aí vencido, espero que vocês tenham aprendido, um grande abraço para vocês, dá uma lida no 98, 99 e 100, só uma lida, não chega a ser uma tendência, o 97 é maravilhoso e eu vou explicar lá no controle, agora não é a hora ainda, tá? Obrigado, sucesso, até a próxima aula.